Olá, Virgem. Bem-vindo à floresta. Se você tem Virgem em algum ponto importante do seu mapa, Sol, Ascendente, Lua, Vênus, Marte, meio do céu em Virgem, é pra você que eu faço essa leitura. Se você chegou até esse vídeo por causa do título, porque alguma coisa te chamou aqui, provavelmente tem uma mensagem importante pra você também aqui. Não custa nada assistir, não é verdade? Mas eu sempre recomendo, você que assiste vídeos do YouTube de tarô, não só necessariamente nesse canal aqui, mas é muito importante você não assistir apenas o seu signo solar, né? Aqui, pelo menos na floresta, funciona do seguinte jeito. Sol e ascendente são igualmente importantes, porque ambos falam sobre os temas mais importantes do mês para você. Se você quer saber sobre carreira, olha o signo do seu meio do céu e do seu Marte. Se você quer saber sobre amor, relacionamento, suas emoções, olha o signo da sua Vênus e da sua Lua. Se não sabe seu mapa, não tem problema. Você consegue na internet gratuitamente encontrar essas informações que falei. Sol, Ascendente, Lua, Vênus, Marte, meio do céu para o coletivo de Virgem. Opa, caiu uma cartinha no meu colo e foi o 10 de copas, a carta do seu oposto complementar Peixes, a carta que fala sobre realização de sonhos, completude emocional. Vamos lá. Coletivo de Virgem. Sol, Ascendente. Opa, mensagem para alguém. Alguma resolução importante em novembro sobre carreira, seu trabalho, você dentro de um sistema, de uma troca em coletivo, organizando provavelmente um projeto, talvez assinando um contrato novo de trabalho. Não é para todo mundo essa mensagem, nem mesmo essa leitura, né? Como falei. Sol, Ascendente, Lua, Vênus, Marte, meio do céu, coletivo de Virgem. Quais são as energias de novembro? Mensagens para esse coletivo em novembro. Base da questão, você no seu elemento, Virgem, Cavaleiro de Ouros. Indo devagar, porém com cautela, porém seguindo, construindo, elaborando. Você pode estar em conexão com outra pessoa também, que tem um ar forte, terra forte no mapa, Touro, Virgem, Capricórnio. Mas eu sinto que isso aqui é um estado de constância sua para o mês de novembro. Vamos entender. Atrás disso a gente tem 3 de espadas. Então, recentemente, isso aqui é passado. Você pode ter vivido algum desapontamento, alguma finalização, inclusive, de um relacionamento ou de um projeto. Alguma coisa que pode ter acontecido que te decepcionou. Muitas vezes o 3 de espadas tem um sentido de decepção, ou seja, a gente esperava que fosse dar em alguma coisa, a gente esperava que o resultado fosse diferente, a coisa se mostra distinta e a gente sofre um certo desapontamento. Uma cura precisou ser feita, né, nesse passado sobre suas emoções, porque geralmente é um processo que deixa as emoções um pouco mais conturbadas. Qual que é o tema para Virgem em novembro? Essa leitura é completa, vai até o final do mês de novembro. Mas se você se identificar com essa leitura e quiser continuar nessa jornada, nessa história, eu vou clarificar esse jogo. Vou pegar, às vezes eu uso o tarô egípcio também. Quem vem pra você? Afinidade. Enfim, às vezes eu uso esse deck aqui para clarificar o jogo na versão estendida. E também comecei a fazer esse mês, novidade, um jogo a cada semana de novembro, com uma carta tema, uma carta desafio e uma carta conselho. Então, se você se identificar e quiser seguir comigo depois que esse vídeo aqui acabar, vem aqui na descrição do vídeo e adquire a leitura estendida. O tema da sua vida, Love, em novembro. A estrela! Que lindo! Eu adoro essa carta, gente. A carta de Aquário é uma carta que fala de cura. Então, se você ainda está vivendo aquele processo do 3 de espadas, onde suas feridas foram abertas de certa forma, onde houve um desapontamento, novembro para você significa resgatar a esperança na vida, a esperança de que amar é possível novamente, de que um sonho pode se concretizar. Esse tema dos sonhos se concretizando, ele está recorrente desde o mês passado para alguns signos e você é um deles. O 10 de copas caiu no meu colo, lembra? Carta que fala sobre nosso ideal de vida. A estrela fala sobre algo
Virgem, eu ia falar Gêmeos, engraçado. Alguém aí pode ter Gêmeos forte no mapa. Essa carta fala sobre essa sensação de que depois dos abalos da vida, das torres da vida, a gente tem de novo uma possibilidade de recomeçar. Mas dessa vez recomeçar com a essência das coisas, com o que realmente importa. E é um certo desnudar-se, Virgem. É um tirar de máscaras, é um despir-se de vestimentas, de jogos, de artifícios. Né? Você chegando na sua natureza mais íntima e mais pura também. Qual o desafio para a Virgem em novembro? O eremita. Você é o seu próprio desafio. Vou falar mais já sobre isso. Influências diretas, a força. E na base da questão, só arcano maior aqui, hein? O enforcado, gente, 4 arcanos maiores. No passado, o que aconteceu de relevante? O diabo. Nossa, agora 5 arcanos maiores. O que está acontecendo? O que está para acontecer em meados de novembro para a Virgem? 9 de copas. Nossa. Gente, por que nossa? Porque quando essas duas cartas vêm juntas, a perspectiva, a potência de você conseguir realizar um desejo. Eu falo desejo, vamos reduzir, né, do sonho para o desejo. Algo que você pediu aos céus, algo que você espera que aconteça há muito tempo, algo que você deseja ardentemente. A potência disso acontecer em novembro. Observe essas duas imagens. O 9 de copas é a carta que representa alguém que realizou um desejo, que está se satisfazendo emocionalmente, justamente porque teve a coragem de deixar para trás alguma coisa que já não completava mais. Então calma lá, quem é virgem em novembro? 3 de paus, uau! Com quem você está se relacionando, virgem? O que chega para você? Rei de ouros. Para algumas pessoas existe uma circunstância rei de ouros, para outras existe uma pessoa rei de ouros / cavaleiro de ouros, né? Que a gente tinha visto ali também. Conselho para virgem em novembro, a justiça. Resultado, no final de novembro, como é que vai estar a vida de virgem? Cavaleiro de espadas, perfeito. O que acontece? No passado tem uma energia densa, muito difícil, muito complicada. Pode ter refletido um padrão interno emocional teu, ouvindo a voz do medo, ouvindo a voz das inseguranças, vivendo uma espécie de noite escura da alma, noite sombria, né, melhor dizendo. Pode ser que você tenha vivido uma relação de codependência afetiva, pode ser que você tenha se atado numa certa circunstância, vamos chamar de circunstância, né, seja ela que área for da sua vida, que você se sentia que você não conseguia se libertar. Vícios, dependências, codependências, um trabalho que você fazia só pela grana. Enfim, coisas que mexeram muito com você internamente, virgem, porque fizeram você conhecer, ou melhor dizendo, reconhecer sua sombra. Só que recentemente, alguma coisa foi estancada, alguma coisa parou. Você pode ter vivido aqui recentemente uma sensação de autossacrifício, de que você estava esperando para sempre uma situação dar certo, esperando para sempre o resultado de alguma coisa, ou você sentiu que você precisava abrir mão de alguma coisa. E provavelmente para algumas pessoas era sobre essa situação aqui pesada, difícil para você de sustentar. O que acontece quando você abre mão, você transforma. Porque com o enforcado a lição é exatamente essa. Se você está sentindo que alguma coisa está estagnada, estancada ainda, você tem a chance esse mês de revolucionar a situação. No momento em que você olhar para a coisa por outro ponto de vista, entender que talvez essa prisão seja uma ilusão, assim como toda prisão é ilusão. Esse é um lema que eu uso aqui na floresta há 2 anos. Toda prisão é ilusão. Tudo que nos aprisiona, muitas vezes, é parte da nossa mente que cria essa percepção de que a gente não pode se libertar disso, que tem alguma coisa ali que prende a gente, aquela situação. Então é o seguinte, existe sempre uma solução, né? Porque falando de liberdade versus prisão, é sobre liberdade a carta da estrela, é uma carta de aquário. O que você precisava fazer, se ainda não fez, precisa, é olhar a coisa por uma nova perspectiva e entender que uma revolução, uma transformação, uma morte, que morte é a próxima carta que vem, é necessária. Então, talvez abrir mão de algo, talvez deixar algo para trás, né? Se você ainda sente que tem alguma coisa estancada e estagnada, que tal olhar para isso e entender que uma reforma é necessária? Porque na energia do enforcado,
É muito inconsciente às vezes. A gente se coloca numa posição de vitimismo, de mártir, como se a gente não tivesse saída, tivesse de mãos atadas. Eu já não sinto que é a sua situação mais, porque você já está com outra energia, Virgem, você está olhando para frente. Você está expandindo. Esse é um mês de grande expansão para você. A gente tem o número 3, a gente tem o número 9, 3 vezes 3. A gente tem a carta da estrela como cerne do seu jogo. É como se fosse o nascimento e o renascimento da luz aqui. Entende? Só que qual que é a situação? Qual que é o seu desafio? O eremita, que é uma carta que representa astrologicamente Virgem. Então, eu não sei se você andou estando no movimento de muita introspecção, graças a esse babado que você viveu aqui com o enforcado e o diabo, né? Acabou num certo sentido de isolamento. Às vezes a gente está num sentido de isolamento, mesmo em coletivo, né? Mesmo a dois. A gente se recolhe num casulo, buscando um propósito, buscando uma resposta a alguma coisa, com a sensação, às vezes, de que as pessoas não nos entendem, ou que só a gente sabe que a gente caminhou para chegar até aqui. O eremita é sobre isso, por isso que eu estou falando isso. E uma outra coisa se não é a questão do isolamento, você talvez tenha vivido aqui um processo pesado para você psiquicamente, justamente para você entender qual o propósito, qual que é o sentido desse trabalho que você faz, qual que é o seu ideal de relacionamento, entende? Será que você tem certas coisas que acontecem como contrastes na nossa vida, né? Pra gente entender o que é o não também. Então, se você viveu uma experiência negativa aqui nesse passado que te deixou numa estagnação, numa sensação de vitimismo, de inércia, de autossacrifício, no mês de novembro de 2022, você tem a chance de reformar, entender que o essencial é o que importa agora. Na sua mente consciente eu tenho a força. Então, assim, com certeza você se entende mais forte aqui. Eu acho que esse processo todo te trouxe uma fortaleza imensurável. Fortaleza psíquica, fortaleza emocional também. Tem na carta da força, a gente tem uma força de uma energia de perseverança, de abrir caminho, de batalhar, de querer conquistar as coisas. Isso está no seu consciente. Então eu sinto que você estava quase como se o seu carro estivesse voltando à engrenagem aqui, entende? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 arcanos maiores no seu jogo. Então a gente tem uma fragrânciazinha dos enamorados aqui. Talvez você tenha que ter feito, ou ainda tenha que fazer uma escolha entre 2 caminhos, 2 opções, ou mais. Né? Fico ou vou embora? Sigo aqui ou planto em outro lugar? Para algumas pessoas é o caso. Outra coisa possível é que você talvez tenham energias aqui de Capricórnio com o diabo, Peixes, Leão, Aquário, Virgem, Touro, Virgem, Capricórnio, Gêmeos, Libra, Aquário. Praticamente todos os signos, né? Você ouviu o que eu falei. Então não se apegue aos signos, se apegue aos arquétipos. Mas essa é uma energia leonina. Você pode estar lidando com alguém de leão, pode ser que esse jogo esteja refletindo a sua situação, isso seja só uma confirmação, se for o caso. Mas não necessariamente. O que acontece é que a carta da força também é uma carta de paixões. E é como se a sua mente tivesse voltada justamente para isso, para você, em novembro, buscar o que te apaixona, buscar aquilo que te move internamente. Não estou falando de paixões meramente sexuais, estou falando daquilo que te move, aquilo que é combustível desse seu carro, entende? Como eu disse, entre agora e o final de novembro, Virgem, 9 de copas, você vai ter uma satisfação aqui dos seus desejos. Pode ser que você volte seu olhar em algum ponto da estrada aqui em novembro, justamente para se sentir bem e para se nutrir daquilo que te faz bem. O 9 de copas é muito isso. É buscar essa sensação de completude. E muitas vezes, e como a gente tem no 9 a fragrância menor do eremita, nem sempre a gente precisa de outras pessoas para se sentir assim, com essa completude emocional, entende? Pelo contrário, no 9 de copas, às vezes é algo muito individual. E por falar nisso, cuidado com o olhar muito voltado para essas satisfações individuais. Tente equilibrar a balança, justiça é o seu conselho. Justamente se você estiver, por exemplo, em conexão com outra pessoa, num relacionamento, se você estiver num ambiente de trabalho, o que quer que seja,
para você equilibrar. Claro que você não deve mais negligenciar, porque para algumas pessoas que eu estou vendo aqui, pode ser o caso de você ter negligenciado por muito tempo seus desejos, né? Ter deixado para trás, deixado adormecido, e agora que eles despertam, pode ser que você vá para o outro excesso, entende? Então tente equilibrar aqui para você andar com a correção da justiça, para você equilibrar a balança. A justiça, como o conselho fala disso, no mês de novembro vai ser importante para você prestar atenção no que é certo, no que é íntegro, no que é bom para todas as partes. Pode ser que seja um movimento muito importante para você também resolver questões jurídicas, resolver questões burocráticas, de papéis, enfim, de contratos. Questões judiciais também, lógico, né? Obviamente. Mas eu gosto de olhar para esses arcanos maiores aqui como uma lição maior mesmo, né? Um mistério maior. Então, a questão aqui é você colocar na balança justamente para que todas as partes estejam saindo com vantagens, por assim dizer. 3 de paus, movimento de expansão, essa é a carta que te representa, você está olhando para frente. É possível que você faça algumas viagens ou planeje viagens aqui. É possível que você dê as costas para alguma situação, como a gente já viu, né? Justamente buscando expansão, buscando o futuro, buscando olhar para frente, buscando conhecer gente nova, buscando conhecer novas parcerias, inclusive o movimento de network que é muito favorável, né? De você conhecer gente nova, de você estabelecer boas conexões profissionais também. Dentre essas conexões, um rei de ouros, de repente, pode ser justamente uma figura que tenha capacidade de investir num projeto seu, que resolve investir em você, de alguma forma, na sua carreira. Rei de ouros, como uma circunstância, fala sobre a chegada, Virgem, de uma situação material muito mais sólida para você. Agora, o rei de ouros como uma pessoa pode ser alguém com um arquétipo muito forte de terra, pode incorporar os signos de touro, virgem, como você e capricórnio. A gente tem capricórnio aqui. Então, se esse jogo estiver falando sobre um relacionamento com alguém, pode estar falando sobre esse arquétipo dessa criatura de rei de ouros. Uma criatura que, de alguma forma, às vezes, tem um olhar bem materialista, né? Muito voltado para a matéria, para as construções. Tem uma capacidade, inclusive, boa de construção. É alguém que você pode confiar na maior parte das vezes, a não ser que na estendida a gente entenda, tem uma outra informação, né? Vamos entender o que esse rei de ouros traz aqui. Muitas vezes é uma circunstância, uma pessoa que você pode confiar, que tem chão. E que fala a sua língua, pelo visto, né? Uma vez que também é do reino da terra, como você. No final do mês de novembro, me parece que vai haver um movimento, comunicações rápidas. Pode ser que essa figura entre para movimentar essa situação aqui. Você vai ver, talvez, a mensagem da conquista desse objetivo que você deseja tanto. Talvez, se você está planejando uma viagem, justamente o movimento que você imprime sobre essa viagem, esse movimento. O Cavaleiro de Espadas, algumas poucas vezes também fala sobre acontecimentos repentinos que a gente não espera, mas que precisavam acontecer daquele jeitinho ali, justamente para que a coisa fluísse para a direção certa. Vai ser um momento muito interessante para você resolver essas questões jurídicas aqui, se você tem alguma pendência, inclusive, e usar sua comunicação a seu favor, para expandir seu círculo social, para comunicar os seus desejos. Perdoem pela interrupção, gente. É isso. Comunicar seus desejos, fazer sua revolução acontecer. É engraçado porque eu observando seu jogo aqui enquanto eu paro de gravar rapidinho, toda essa parada aqui, eu falei isso pra alguém. Quem foi, gente? Acho que foi pra Leão. Será que foi pra Leão? Não foi à toa. Essa parada aqui, ela fez você entender, perceber o real objetivo. Ou talvez você precisava ter passado por uma autoinvestigação aqui dos seus próprios desejos, né? Pra redirecionar seu caminho. Para colocar o leme do seu barco na direção do que você realmente precisa, do que realmente você sente que te contempla emocionalmente. Esse foi o movimento, repito, que criou força em você, criou autoconsciência em você. Agora é isso, não tanto o isolamento, né? Nem também esquecer os propósitos. A questão aqui é equilibrar o que você deseja com o que é certo para todas as partes, com o que você sente que faz justiça para você, a um sentido individual também, ao que você sente que você merece, que
E você merece, principalmente no sentido emocional também. Porque completude emocional não é um luxo, né, Virgem? É o nosso direito. Vamos começar com nossa leitura estendida. Vem comigo. Se você tá aqui até agora, provavelmente porque bateu esse jogo. Fique agora com a prévia da leitura estendida. É um trechinho que eu vou selecionar para você ver. Para todo mundo ver. Para todo mundo ter ainda mais certeza de que essa leitura pode ser para você. Se quiser adquirir a estendida, vem aqui na descrição do vídeo que eu explico como faz. É super simples. É um investimento simbólico que você faz para esse canal crescer, para esse projeto continuar. Sempre tenho que repetir, gente. Se você gostou da linguagem desse vídeo, se você sentiu que essas mensagens de alguma forma te ajudaram, te iluminaram, curta o vídeo. Porque é um movimento que você faz de milésimos de segundos, mas que ajuda essa mensagem a ser propagada nesta plataforma. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva aqui. Fique agora com a prévia da sua leitura estendida, my love. Feliz novembro. Muito amor, muita luz para você. Mesmo com esse cansaço, Virgem, mesmo com essa sensação de que você já tinha que ter chegado no cume, no topo, vem aqui uma força estranha, desse movimento de perseverança, desse movimento de abrir caminho. Aventura, fogo, coisas novas, ainda em meados de novembro para você. Investindo, indo atrás, literalmente, de alguma coisa que te apaixona muito, que te move muito emocionalmente.